Olá, gente, tudo bem? Então, hoje nós faremos uma aula sobre predicados, certo? Predicado verbal, nominal e verbo nominal. Verbal, nominal e verbo nominal. Sim, verbo nominal escreve-se assim, tudo juntinho, tá? Segundo a Academia Brasileira de Letras. Comecemos pelo predicado nominal. No predicado nominal, o que a gente vai ter aqui? Vai ter verbo de ligação, certo? Então a gente tem que saber os verbos de ligação: ser, estar, continuar, parecer, ficar, tornar-se e permanecer, tá? Qualquer ordem, tá tudo certo. Alguns verbos, como andar, viver, virar e cair, são verbos que podem ser de ligação conforme o contexto, né? Então, por exemplo, se eu disser assim, eu ando na avenida, ele não é de ligação, porque ele está indicando uma ação. Mas se eu disser, eu ando triste, ele é de ligação, tá? Então vai depender do contexto, né? Mas esses primeiros aqui, esses 7 primeiros, sempre são de ligação. Eles nunca são outra coisa, professora? Ah, não. De vez em quando eles são outra coisa sim, tá? Mas normalmente são de ligação, tá? Sempre vai depender do contexto, tudo bem? Então, o predicado. Vamos voltar. O predicado nominal. O predicado nominal é o gatinho está cansado, certo? Está, verbo de ligação. Cansado, predicativo do sujeito, certo? E o predicativo do sujeito, vocês sabem que ele é o núcleo do predicado, certo? Então, ele é o núcleo do predicado nominal, certo? Está cansado, predicado nominal, certo? Bom, verbo de ligação, já falamos, predicado verbal. Os adolescentes estudaram a matéria oceanografia. Deve ser assim. Quis inventar, né? Então vamos lá. Estudaram. Verbo transitivo direto. Por quê? Quem estuda, estuda alguma coisa. Estudou o quê? A matéria. Oceanografia. Estudou o que? A matéria. Então aqui eu completo, né? O verbo estudar. Então, a matéria oceanografia. Completo o verbo estudar, certo? Sem preposição. Esse azinho aqui é só um artigo, tá? Que está acompanhando a palavra matéria, que é um substantivo. Então, eu tenho aqui artigo, substantivo. Então, estudaram a matéria. Então, aqui, gente, olha, eu tenho o quê? Eu tenho um predicado verbal, porque eu tenho um verbo transitivo direto e um objeto direto, certo? Ó, estudaram, verbo transitivo direto. Mas por que ele é verbo transitivo direto? Porque o sentido dele continua aqui, ó, na matéria. Os adolescentes estudaram, mas estudaram alguma coisa, estudaram a matéria. Então, esse verbo aqui, quem o completa é essa expressão aqui, a matéria oceanografia. Certo? Então, estudaram, verbo transitivo direto, e a matéria oceanografia é objeto direto, porque completa o verbo estudar. Predicado verbal, ok? Então, os adolescentes seriam o sujeito, o resto é predicado, predicado verbal, porque a gente tem um verbo transitivo direto, que é, né, que tem o complemento dele, um objeto direto. Certo? Simples assim. Só que nesse mesmo lugar, olha aqui, nessa mesma frase, os adolescentes estudaram a matéria oceanografia. Olha só, se eu acrescentar aqui um predicativo do sujeito, tá? Eu tenho, na verdade, um predicado verbo nominal, certo? Cansados é o nosso predicativo do sujeito. Eu acrescentei aqui, olha, os adolescentes estudaram as apostilas cansados. Eles estavam estudando, mas eles estavam cansados. Então, olha, os adolescentes estudaram o quê? As apostilas, objeto direto, certo? Só tirei aquele nome difícil daqui. Estudaram o quê? As apostilas, objeto direto.
Mas eles estavam o quê? Cansados. Os adolescentes cansados. Então, cansados é um predicativo do sujeito, porque ele caracteriza o sujeito, certo? Então, eu tenho uma frase, um predicado verbal e é nominal também. Ele é verbal e é nominal, certo? Por isso o predicado verbo nominal. Mas, professora, gente, estudaram é o verbo, ele é núcleo. Cansados é o adjetivo, né? Ele funciona como predicativo aqui, então ele também vai ser núcleo. Então, no meu predicado eu tenho dois núcleos, o verbo e o predicativo, certo? Eu tenho duas informações muito importantes aqui. Eu estou dizendo que os adolescentes estudaram e os adolescentes estavam cansados. Então, são duas informações importantes. Por isso, meu predicado tem dois núcleos, por isso o nome dele é predicado verbo nominal, certo? Vamos para a próxima frase, então. Predicado verbal de novo. Agora eu vou ter um objeto indireto. Por quê? Porque eu tenho preposição aqui, tá vendo? Os adolescentes gostaram da matéria oceanografia. Gostaram de alguma coisa. Gostaram de quê? Quando tem preposição, a gente sabe que o objeto é indireto. Então, aqui eu vou ter um verbo transitivo indireto. E quem completa esse verbo, gostar, é o objeto indireto. Tá vendo? Objeto indireto. A matéria oceanografia. Gostaram da. Gostaram de alguma coisa. Então, olha, gente, é muito simples isso, certo? Os adolescentes estudaram alguma coisa, não tem preposição, objeto direto. Os adolescentes gostaram de alguma coisa, objeto indireto. Por que eu mudei o verbo? Porque tem verbo que pede preposição e tem verbo que não. O verbo que pede a preposição é transitivo indireto. O verbo que não pede a preposição é transitivo direto, certo? Muito bem. Predicado verbo nominal. Os adolescentes estudaram as apostilas rasgadas. Olha só. Os adolescentes estudaram as apostilas e elas estavam rasgadas. Então, aqui eu tenho um predicado verbo nominal, porque olha aqui de novo. Um adjetivo caracterizando, agora não está caracterizando o substantivo, porque quem está rasgada é a apostila, e a apostila é objeto direto. Então, aqui eu tenho um predicativo do objeto. Eu tenho dois tipos de predicativos, do sujeito e do objeto. Neste caso, nós temos o predicativo do objeto, tá vendo? Porque eu estou dando uma característica para as apostilas, certo? Predicado verbo nominal. Dois núcleos. Verbo e adjetivo que funciona como predicativo. Verbo transitivo direto, porque não tem preposição aqui, certo? Rasgadas, caracterizando aqui apostilas, certo? Predicativo do sujeito, tá? Professora, mas isso pode confundir com adjunta de nominal ou complemento nominal? Olha, pode em alguns momentos fazer um pouco de confusão, tá? Mas a gente tem que pensar que essa palavra aqui, ela é fundamental na frase, né? Veja só, os adolescentes estudaram as apostilas e elas estavam rasgadas. É uma informação importante dentro desse contextozinho aqui, certo? Causa, sim, alguma confusão, mas a gente vai chegar lá e quando eu chegar lá, eu explico um pouco melhor, tá bom? Eu explico um pouco melhor o adjunto de nominal e o complemento nominal, que é outra conversa. Esse daqui é predicativo e percebam que ele tem uma característica importante, né? Que é quando a gente coloca assim, ó. Os adolescentes estudaram as apostilas e elas estavam rasgadas, certo? Então, é muito importante essa palavrinha aqui, tá? Predicado verbal. Os adolescentes chegaram ao aeroporto de Congonhas. Então, olha só. Os adolescentes, de novo é o sujeito, né? Chegaram
ao aeroporto. Aqui, gente, eles chegaram a algum lugar, tá? A gente fala chegaram em, mas o verbo chegar pede a preposição a, esse azinho aqui, tá? Então, quem chega, chega a algum lugar, tá bom? E não em. Mas tudo bem, a gente fala em, a gente fala isso, né? É muito natural. Mas a gramática pede que a gente fale e escreva, principalmente, né? O a, tá? A, chegaram a. Então, chegaram ao aeroporto de Congonhas. Aqui, gente, vejam que ao aeroporto é um lugar. Não é, na verdade, um complemento. É uma circunstância de lugar. Ele chegou onde? Chegou no aeroporto. Então, na verdade, essa indicação de lugar aqui não é objeto, é adjunto adverbial de lugar. Sendo assim, eu não tenho um objeto nessa frase. Sendo assim, eu tenho um predicado, né, verbal, mas o verbo é um verbo intransitivo, certo? E o que vem após aqui, né, o verbo, não está completando, né? Eu não estou dizendo assim, estudei alguma coisa, a matéria. Não. Chegaram a algum lugar. Então, quando indica lugar, quando indica tempo, quando indica negação, companhia, e um monte de possibilidades aí, né? São os adjuntos adverbiais, tá? Que merecem uma aulinha só para eles também. Mas é muito comum a gente ter o adjunto adverbial de lugar, de modo, de tempo. Esses são os mais comuns, tá? Então, vamos trabalhar com esses por enquanto, tá certo? Mas aí, se você entrar no Google e, né, dizer lá, né, adjuntos adverbiais, classificação, vai sair aí uma lista bastante, né, gigantinha. Ok? Então, isso aqui é um predicado verbal. Vejam que aqui eu não tenho o predicativo do sujeito, ó. Tá? Mas eu poderia ter, professora? Poderíamos sim, olha só. Predicado verbo nominal com predicativo do sujeito. Olha aqui o cansados. Eu estou caracterizando agora os meus adolescentes. Os adolescentes chegaram cansados ao aeroporto de Congonhas. Eles fizeram uma viagem muito longa. Então, os adolescentes chegaram cansados ao aeroporto de Congonhas. Cansados está ligado a adolescentes. Então, cansados, que está aqui no predicado, é o meu predicativo do sujeito, certo? Ele está ligado aqui ao sujeito. São os adolescentes que estão cansados. Então, estudaram. É um verbo aqui é chegaram, né? Chegaram é um verbo intransitivo, ok? Vou consertar. Chegaram, agora está certo. Chegaram, verbo intransitivo, ok? Quem chega, chega a algum lugar, chega, né? Alguma outra coisa, mas alguma outra circunstância, certo? Em algum tempo, né? Há algum tempo, aliás, mas não é um objeto, é sempre uma circunstância. Então, a gente vai ter sempre aqui um adjunto adverbial. Então, chegaram é um verbo intransitivo, porque ele não tem objeto, tá? E o cansados, que está ligado, então, ao adolescentes, é um predicativo do sujeito, tá? E o restante ali, né, que dá a ideia de lugar, ao aeroporto de Congonhas, adjunto adverbial de lugar, como na anterior. Então, vejam que essa oração aqui e a anterior, né, aqui eu tenho predicado verbal, porque não tenho predicativo do sujeito, certo? Aqui também está estudaram, é chegaram. Eu vou consertar de novo. Chegaram, certo? Chegaram, verbo intransitivo. Então, olha só, gente, aqui eu tenho um predicado verbal, porque nesta oração eu não tenho predicativo nem do sujeito, nem do objeto. O objeto é impossível, porque se eu tenho um verbo intransitivo, não tem objeto, certo? Então, aqui no máximo eu teria um predicativo do sujeito, como acontece aqui. Predicado verbo nominal, a frase é quase a mesma, o erro, inclusive, tinha sido o mesmo, né? Agora eu consertei. Então, aqui a gente tem o cansados, e o cansado, sim, é predicativo do sujeito. Então, ele faz o meu predicado virar predicado verbal e nominal. Por quê? Porque daí eu tenho dois núcleos.
o núcleo chegaram, verbo chegar, e o núcleo cansados, adjetivo que caracteriza o sujeito. Então, olha, o predicativo do sujeito ele está presente nos verbos intransitivos, nos verbos transitivos diretos, nos verbos transitivos indiretos e nos verbos de ligação. Então, o predicativo do sujeito é uma importante estrutura, né, da frase, certo? Faz parte da estrutura da frase, né? E é isso, gente. Vocês têm aqui as preposições, tá? Não esqueçam, anotem sempre, né? Decorem se for possível, porque elas, se eu não sei preposição, como é que eu vou achar um objeto indireto, certo? Eu tenho que saber que o a é a preposição. E mais, eu tenho que saber que o a é diferente, né, do a artigo, certo? Do a pronome, tá? Então, eu tenho que estudar isso, certo? Dá uma estudada, dá uma aprofundadinha nisso. E eu tenho que estar com as preposições assim, na ponta da língua, certo, gente? Então, estudem, bons estudos, e a gente se vê. Um beijo.